Bom dia. Hoje, domingo, é um dia mais tranquilo para eu poder falar com vocês. Aqui é a doutora Simone, embriologista, biomédica, mestre de judo, sou cristã. E hoje eu vou falar um pouco sobre como viver fora do seu país. O que eu percebi em 4 anos e 3 meses fora do Brasil, na verdade eu acho que vai fazer 5 anos, 5 anos, porque eu tive nos Estados Unidos, daqui dos Estados Unidos vim para a Europa. Para morar fora do país, a pessoa tem que ter uma estrutura emocional, espiritual, financeira. Mas quando Deus dá uma direção, a gente também não pode esperar a perfeição para pisar nas águas. Deus abre as portas. Eu acho que a gente sair do seu país, você está entrando em outra cultura. E essa cultura é diferente do seu país. Você não queira pensar que vai ser igual que qualquer lugar do mundo, não. É diferente. Então, aqui, como em Portugal, como nos Estados Unidos, que eu morei nos Estados Unidos antes de vir para Portugal, eu percebi que não é fácil, porque você fica longe de tudo, dos seus parentes, fica longe dos seus amigos de 30 anos, né? E não é fácil. Então a gente tem que ver que por aí já é complicado. O segundo, acho que quando você chega em outro país, tem uma língua diferente. Não quer dizer que você tem que falar a língua 100%. Você pode, por exemplo, nos Estados Unidos, o essencial é falar inglês. Não quer dizer que você vai falar inglês perfeitamente, mas tendo um tradutor, entrar no curso de inglês, isso tudo ajuda. Como também eu estou estudando francês e eu tenho percebido que, por exemplo, aqui em Portugal, o português não é igual ao português do Brasil, é totalmente diferente. Então, eu cheguei numa loja, eu pedi, a mulher falou que não tinha cueca, tal. Eu falei, mas não, eu não quero cueca, eu quero calcinha, né? Então, assim, calcinha aqui não é calcinha. Aqui em Portugal, calcinha não existe, é cueca para mulher. Né? Outra vez eu fui comprar um pastel, tinha acabado de chegar em Portugal, fui na pastelaria, falei, oba, graças a Deus eu comi um pastel, pensando que é um pastel parecido do Brasil, mas o pastel aqui é pastel de nata, é doce. E aí quando eu vi aquilo, né, na mesa, eu perguntei pro garçom, o atendente da mesa. Garçom na França é menino. Perguntei pro rapaz, né, que atende lá na mesa, que é isso? Ele falou, isso aqui é pastel? Ele falou, o pastel de nata. A senhora não pediu pastel? Eu falei, sim, pedi pastel. Mas eu não falei nada não, porque ele estava certo. Eu pedi pastel, mas eu pensei que era pastel de carne, pastel salgado. E era doce. Então tem muito doce na Europa. E nos Estados Unidos tem muito doce. Eu nunca vi, fora do Brasil, no Brasil tem muito doce, mas só que o Brasil é acostumado a comer mais salgado, eu acho. A média do Brasil é comer mais salgado. Nós não somos assim, nós não idolatramos doce. Na Europa e Estados Unidos eles amam doce, é diferente. Amam doce. E outra coisa, eu acho assim, cada país tem
sua cultura, assim, pelo menos nos Estados Unidos eu nunca fui recebida pedrada, não. Eu percebi que se você tenta aprender a falar inglês, ou se você vai na França tenta falar francês, e tem 3 palavras que é excelente para ele sempre tratar você bem em qualquer lugar do mundo. Isso tanto no Brasil como em Portugal, como na França, nos Estados Unidos. Se você chegar a falar assim, thank you, ou merci, au revoir, tentar falar a língua deles, agradecendo, falar um obrigado, né? Obrigado. Aqui em Portugal também, toda loja que você for, você tem que falar bom dia. Você vai entrar no estacionamento, em algum lugar lá na França, chegando falando bonjour, né? Isso já é 90% de atendimento bom. Isso eu aprendi depois de 2 anos aqui. Eu vou reconhecer com vocês que eu não sou... Eu aprendi a ser mais... Eu já falava muito no Brasil, obrigado, bom dia, o vizinho então, passou o vizinho, bom dia, passou outro vizinho, boa tarde. Eu já tenho esse costume. Mas nas lojas dentro do Brasil, a gente entra e não tem esse costume de chegar nas lojas e falar assim, bom dia, tudo bem? Não tenho, eu pelo menos não tinha costume. Né? Então eu aprendi a falar mais, muito mais. Eu já falava muito, aqui eu falo muito. Na Europa e nos Estados Unidos tem que falar muito, thank you, merci, obrigado, bonjour, good morning, good afternoon, good night, sabe? Good evening. Essas palavras assim básicas de convivência com qualquer ser humano. E eles acham, fora do Brasil, eles acham extremamente importante. O Brasil também, mas fora é muito mais. Se você quiser ser bem recebida na França, é chegar falando um pouquinho da língua deles. Revoir, désolé, perdão, désolé, desculpe. Ou você chega aqui e fala também, né? Todo lugar, antes de conversar com a pessoa, desculpa, bom dia. Essas coisinhas bestas que eu percebi que aqui é extremamente, qualquer lugar, assim, nos Estados Unidos e na Europa é muito, muito importante. Senão eles não recebem você bem de jeito nenhum. Então, outra coisa... quando você começa, ainda não tem os documentos, você tem que trabalhar em outras coisas em qualquer lugar do mundo, né? Você tem que trabalhar em outras coisas, você não, a sua equivalência da sua área ainda não está concretizada, tal. Então você começa a trabalhar em outras áreas que não é da sua. No meu caso, eu sou biomédica e embriologista. Então, quando eu cheguei nos Estados Unidos ou cheguei aqui em Portugal, eu não trabalhei como biomédica. Eu fui cuidadora de idosos. Foi bom, porque engraçado, eu falava para a senhora, a velhinha, uma benção, dona Helena, o nome da minha mãe. A senhora está me pagando para eu aprender. Eu aprendia muito com ela, é muito educada, muito culta, uma portuguesinha de 96 anos. Eu gostava de cuidar dela. Eu sei que eu não gostava de não estar na minha área, lógico, porque você estuda 30, 40 anos numa área, mas é porque ainda não tinha os documentos. Depois de 1 ano eu consegui equivalência e comecei a trabalhar nos laboratórios aqui em Portugal, e agora eu tenho minha empresa de embriologia e sempre também eu trabalho no laboratório. Quando não é laboratório, eu faço uma consulta online. Então, assim, a gente tem que ver que não é tudo. Todo lugar do mundo que você vai chegando, vai trabalhando. Se tiver essa condição, ótimo. Melhor ainda, né?
Mas não é todo mundo que consegue isso.